Pelo fato de que todo mundo que inicia no futebol, todo mundo que se apaixona pelo jogo quando criança, sempre pensa ou em jogar, ou estar próximo, participar de alguma maneira dos principais clubes do mundo, né? Então hoje, fazer parte, né, numa posição tão importante como a de treinador do Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, é um motivo de honra, de satisfação, de muito prazer. Thiago Nunes chegou ao Corinthians para dar uma cara nova ao time e mostrou logo na apresentação que não tem medo de ousar não, viu? 2 ídolos recentes da história do clube não fazem parte dos planos do técnico para a temporada 2020. Ralf e Jadson. No atual elenco, só Cássio tem mais jogos do que Ralf pelo Corinthians. São 437. Ele é tricampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Jadson conquistou 3 paulistas e 2 brasileiros pelo Corinthians. Os 2 vão ser negociados. Sobre o Ralf, é um atleta que tem todo o meu respeito, né, uma história maravilhosa dentro do clube. E a opção, nesse momento, né, por ele não permanecer, é por uma questão de característica, né? Eu entendo que os jogadores que foram escolhidos para permanecer nesse momento têm uma característica que vai mais ao encontro do que eu imagino como modelo de jogo. Enquanto alguns saem, outros chegam. Olha aí o volante colombiano Cantillo e o meia atacante Luan. Nem foram apresentados e já participaram do treino. Treino com bola, cheio de orientações, porque o técnico Thiago Nunes não tem tempo a perder não. Daqui a um mês o Corinthians já tem jogo decisivo pela Libertadores contra o São José da Bolívia ou o Guarani do Paraguai. É um jogo duro, né, porque se tratando de um jogo eliminatório, a questão emocional pesa muito. A gente sabe que qualquer equipe sul-americana nesse tipo de competição, ela acaba se sobressaindo pela força, pela gana e muitas vezes equilibra o jogo. Só teve uma coisa que estragou esse dia especial do técnico Thiago Nunes. Olha o Cássio deitado no chão, se debatendo de dor. Sofreu uma luxação no polegar da mão esquerda e vai ter que fazer exames para saber a gravidade da lesão. Pois é, notícias estranhas nesse primeiro dia aí do Thiago Nunes à frente do Corinthians. Fabíola, quando ele chega já dizendo, ó, não quero o Jadson, não quero o Ralf, chega chegando, né? Pé na porta, mostra atitude. E o René Júnior também vai ser negociado. É surpreendente, assim, não pela personalidade do Thiago Nunes, que a gente já viu que ele tem personalidade de sobra, mas surpreendente um técnico chegar e não desconversar, né? Geralmente é assim, a gente vai avaliar, a comissão técnica tá vendo e tal, mas não, ele já chegou, foi apresentado e falou, Ralf e Jadson não estão nos planos para essa temporada e serão negociados. É um cara que chega com muita moral, claro, pela temporada 2019, pelo que conseguiu no Atlético Paranaense, o técnico mais importante da história do Atlético Paranaense, e parece que tem toda a carta branca aí para poder tomar atitudes, inclusive em relação a ídolos, né? O Corinthians disse que vai fazer um jogo para o Ralf de despedida, já que ele é o segundo jogador, né? Depois do Cássio, que mais atuou com a camisa do Corinthians, mas ele diz que respeita a história dos 2 atletas, mas que não conta com eles. Até porque no lugar do Ralf veio o Camacho, que jogou com ele no Atlético Paranaense, e ele é um cara que ele gosta muito. Pode ser, ele e Gabriel devem brigar pela vaga aí. Agora o Ralf, um volante, está com 35 anos, mas tem um bom condicionamento físico, é sempre elogiado pelos preparadores, um cara que tem uma relação afetiva com o Corinthians. Na véspera dele se apresentar, ele recebe uma ligação, ó, precisa aparecer não. Podia ser diferente, né? Mas pelo menos usou de sinceridade, né, Lisandra? No mínimo, o Ralf não pode reclamar de falta de sinceridade. Tardia, eu fico imaginando, porque desde dezembro o clube o Thiago Nunes já tá conversando com o Corinthians a respeito dessa saída do Ralf. Já sabiam que o Ralf sairia? Não sei se já sabiam se o Ralf sairia, mas há um planejamento do Thiago Nunes e para a construção de equipe que o Thiago Nunes imagina, com volantes que saibam jogar, o Ralf realmente não tem essa característica. Então, independente do momento que foi anunciada a saída do Ralf, se as pessoas usam de sinceridade, eu acho que tudo fica mais simples, fica mais fácil. O Ralf pode ficar magoado, tá no direito dele, mas pelo menos o Thiago Nunes foi sincero. Eu acredito que a diretoria do Corinthians tenha sido sincera com o Ralf. Sobre Jadson, vocês acham, na comparação aí de Jadson e Ralf, o Jadson teve uma temporada um pouco pior que a do Ralf, né, Fabíola?
teve pior, né? Decepcionante. O Jadson teve problemas com lesões, enfim, e ficou quase 2019 inteiro no banco de reserva, assim. Foram raríssimos os jogos que ele foi titular, né? Ele sempre entrava numa partida ou outra, mas longe de ser aquele protagonista que com o Rodriguinho ajudou o Corinthians a ganhar o título brasileiro. Acho que o Jadson realmente deve buscar novos ares. Acho que a questão do Jadson é como a gente viu, por exemplo, o Sobis indo para o Ceará, né, deixando o Internacional, mas um jogador que ainda tem muita qualidade, tem futebol. De repente, uma mudança de ares aí pode melhorar e fazer um 2020 melhor para ele. E outra mudança que o Thiago Nunes anunciou foi o posicionamento do Danilo Avelar, né? Ele sai da lateral para jogar na zaga. Disputaria a vaga com o Gil? Na zaga, como zagueiro pelo lado esquerdo? Pelo lado esquerdo. É que o Manuel foi embora, O Manuel né? foi embora, né? Esse é o problema. O Corinthians tem alguns zagueiros e alguns zagueiros que não são tão... que ainda estão buscando espaço no elenco. Pro lado esquerdo... Oi, Fabiola, desculpa. Não, só para completar, é isso mesmo, o Raed. Ele busca alguém mais experiente ali para jogar com o Gil, né? Porque ainda não tem ainda esse nome. Numa escola bem Fernando Diniz, assim, de mudar a posição dos jogadores, né? Os dois foram o Thiago Nunes foi o sucessor do Fernando Diniz no Atlético Paranaense. E o Diniz tem isso. Foi o Diniz que fez o Pablo centroavante, o Diniz no Fluminense, tirou o Caio Henrique do meio para jogar na lateral. Enfim, essa coisa de reposicionar, de entender qual é a vocação do jogador, ao menos naquele momento. O lado professoral dos professores, né? Eles entendem qual é a melhor característica do jogador e põem naquela função. Para o Corinthians, a saída do Avelar do lado esquerdo indo para a zaga é muito em função da chegada do Sid Clay e do aproveitamento de um jogador das categorias de base, o Piton, que o Thiago Nunes já observou que tem as características que ele espera num lateral. Então, o treinador ele vai moldando o seu elenco de acordo com as características que ele acredita que os jogadores podem render. Eu acho isso muito importante para o futebol. Agora, quando o Thiago Nunes chega assim tão impositivo, olha, esses aqui eu não quero, esse aqui eu quero de outro jeito... Ele não corre o risco de chegar melando a relação com o elenco, com os que ficam? Mas aí tem que ter um respeito, né? Você acha que gera respeito mais do que atrito? Não que gere respeito. Tem que haver um respeito, há uma hierarquia. Se os jogadores decidirem fazer corpo mole, quem vai perder, obviamente, é a instituição, os próprios jogadores e, claro, numa linha, uma corda gigante, vai perder também o Thiago Nunes. Eu acho que é muito da relação de vestiário. Se o treinador é um cara franco, honesto, que chama o jogador e conversa com ele, né? Eu, por exemplo, no Corinthians eu me recordo que falavam muito isso do Tite, que o Tite é um cara que chegava e falava, olha, eu vou te tirar da equipe porque fulano está melhor que você neste momento. Então, assim, se existe uma relação aberta, né? Uma relação de franqueza, como o Raed já falou, se existe sinceridade, eu acho que o cara ganha o grupo. Fala, não, mas peraí, ele está sendo justo. Fulano tá jogando melhor do que eu e ele tá jogando aberto comigo aqui. Não tem nada debaixo dos panos. Então, se ele consegue conduzir o vestiário, e eu vi como ele saiu do Atlético Paranaense, né? Todo mundo muito querido, né? O Thiago Nunes, todos os jogadores falando muito bem dele. Eu acho que se ele tem como coordenar esse vestiário, ele pode tomar as decisões dele. Aliás, ele está ali para isso, para tomar a decisão. Falamos dos que estão de partida do time, do que está mudando de posição e tem aquele que o Corinthians quer, mas não consegue, não está conseguindo o Michael e agora o Flamengo está cruzando o caminho do Corinthians aí cheio da grana, né? Vai brigar com o Flamengo, hein? Ai, ai, ai. Vai arrumar dinheiro para brigar com o Flamengo. Não tem, né, Raed? A proposta do Flamengo é superior. O Corinthians ofereceu 22 milhões de reais por 50% dos direitos do Michael e aí o Flamengo está... 38 o Flamengo ofereceu. Por 80%. Mas o Goiás diz que não abre mão dos 45 milhões. O Goiás está fazendo jogo duríssimo para poder negociar o Michael. Mas é 45 pelos 100% do direito, né? Então, proporcionalmente, até que ele está recebendo propostas coerentes com o que ele entende, com o que o Goiás entende como valor do jogador. Mas parece que ele ainda tem um percentual ainda que é de um outro clube também, não é tudo do Goiás. Enfim, tem que ver o que o Goiás... eu acho que não vai ter como segurar o Michael. O Michael quer sair, né? Eu já ouvi muita gente falando sobre isso nos bastidores, que ele quer sair. Ele tem proposta de Flamengo, tem proposta do Corinthians, ele quer sair do Goiás para poder se projetar. E aí, o Goiás tem que fazer jogo duro, sim, tá certo, tem que valorizar o jogador dele, mas sentar e conversar com o Michael.
Falando de função em campo, Fabiola e Lisandra, acho que o Michael casa mais com o Corinthians do que com o Flamengo. O Flamengo, essa função que o Michael exerce, ele vai disputar com o Bruno Henrique, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um dos pilares dessa equipe. E o Michael é um jogador mais de lado de campo. Se ele não disputar a posição com o Bruno Henrique, ele vai disputar a posição com a Arrascaeta ou com o Pedro Rocha. Então, para o Flamengo, o Michael seria um cara de elenco. Ele teria mais oportunidade efetiva no Corinthians. E casa mais com o estilo do Thiago Nunes. E, ó, Palmeiras... Desculpe, Fabiola, não gosto de cortar. Querida, é só pra falar que eu acho que o Michael no Corinthians ele vem pra jogar. É porque o Corinthians não tem esse dinheiro pra poder oferecer. Terminou o ano com uma dívida de 144 milhões de reais. Mas ele vem pra jogar. Porque o Cleison tá indo pro Bahia, o Janderson até fez uma boa temporada, o resto de temporada, mas ainda é um garoto. E ali a posição do Michael, ele vem pra ser titular.